não se dá conta de que muitas vezes é uma outra coisa, e geralmente está ligada a relacionamentos, né? Eu acredito e vejo que o relacionamento está por trás de todas as outras frustrações e não dá certo, né? Porque os negócios, as pessoas que vêm pedir atendimento, elas vêm pedir por causa da saúde, mas quando vai começar a olhar, relacionamento delas nunca teve relacionamento saudável com família de origem, né? E família atual, então, às vezes, geralmente não existe. As pessoas diabéticas são sozinhas mesmo, né? Elas são solitárias na prática, né? Assim como eu, né? Eu moro separada do meu marido, né? Aí a gente vai por um caminho de se isolar mesmo, né? Ah, tu mora numa casa, ele mora noutra. Sim, quando a gente se separou 3 anos atrás, eu vim morar aqui, eu moro numa casinha aqui, né? Ele mora na nossa casona, que a gente morava antes, né? E ele reformou toda depois para eu voltar lá. Só que do jeito que a gente está, não está pronta. Eu não estou pronta, nem ele, para a gente voltar a se relacionar de forma saudável, né? Bom dia. Oi, Irene, bem-vinda. Bom dia. Consegui. Demorei para entrar, mas consegui. Bom, seja bem-vinda. Estamos aqui no cafezinho, a Eliana está levantando, daí a gente está... É isso que eu penso, assim, né, Silvina? Hoje, assim, o que eu tenho visto? A gente vai ter que voltar para casa, né? Nós fomos muito para fora. E hoje a gente está sendo convocado, assim, a voltar para casa. Para o nosso ninho, porque nossa função mulher... Nossa função mulher é estar bem no nosso ninho, né? O território vem depois para a mulher. E o homem também, né? Claro, o homem que, se ele não está bem no ninho, o território também balança, mas a nossa prioridade é a nossa casa, porque nosso ninho, nosso útero, nossa pessoa é toda relacional, né? Então, se a gente não está bem no nosso ninho, nosso eu interno... E principalmente esse eu interno, né, Silvina? E, assim, eu, por exemplo, nessa caminhada, olha, eu já vi muita coisa e já tentei muita coisa também. E para mim, e como eu tive que ir vendo, assim, realmente aquilo que faz sentido para mim. Porque para cada uma de nós, algo vai fazer sentido, né? E a vida precisa fazer sentido para cada uma, né? Por quê? Porque tem muita situação que a gente vai se deparar na vida e que, por mais que a gente queira fazer alguma coisa, a gente não tem o que fazer. Né? Tem coisas que fogem da nossa alçada, porque não vai ser do jeito que a gente quer, né? E a gente não entende isso na maioria das vezes, né? A gente gostaria que as coisas saíssem pininho. E então a gente tem que ir desenvolvendo, né, essa paciência. Então, eu acredito que a gente está sendo convidada, né, a ir se entregando cada vez mais, confiando cada vez mais que tudo tem o seu tempo, né? Não adianta a gente querer apressar, não adianta a gente querer avançar para ir para lugares que, na maioria das vezes, a gente nem está pronto para estar naquele lugar que a gente tanto quer. E a gente quer a pressa. Sim. Então, isso aí foi ficando... Desculpa o cachorrinho. Isso aí foi ficando muito claro para mim, sabe? Do quanto a gente precisa olhar para o caminho. Bom dia. E não ficar só com o olho nos resultados. Essa pressa que a gente tem faz a gente acreditar que a gente se frustrou, que a gente fracassou, né? Porque a gente quer dar os pulos, quer subir do primeiro degrau para o 10º. Olha, Silvina, eu escolhi sair desse lugar porque eu estava adoecendo. Eu estava adoecendo. Essa coisa assim de tu olhar o resultado do outro e tu, sabe, ir lá e querer fazer tudo aquilo lá. Cara, cada um tem a sua história, cada um tem os seus movimentos. Então, assim, ó, a gente sai de um respeito por a gente mesmo e vai querer copiar a vida de outra pessoa. A vida da outra pessoa é da outra pessoa. Então, a nossa cura, ela é individual. Ela é individual. A gente não tem controle de nada disso, a não ser e nem do nosso, porque tem uma regência maior, né?
Então, que fará de marido, que fará de filho, que fará de outras pessoas, né? E o que a gente pode fazer pelo outro, né? E pelo mundo? Eu acredito que é a nossa própria transformação. Porque aquilo que a gente vai trabalhando com a gente é a nossa contribuição que a gente pode dar para o mundo. O olhar que eu vou transformando em mim, com a minha caminhada, né? Com aquilo que eu vou tendo novas percepções, essa vai ser a contribuição. Então, assim, é o parar de esperar que algo externo, né, melhore ou que a outra pessoa mude para que eu me sinta bem. Não, a gente precisa conseguir caber dentro de si, com tudo que sabe? E trazendo esse alívio para o nosso corpo, porque isso nosso corpo vai sentindo, né? Então, não adianta... Gurias, assim, eu peço desculpa, porque eu estou falando sobre aquilo que fez sentido para mim. Mas está bonito, pode continuar falando. E assim, foi o jeito que eu consegui vir trazendo para minha vida, porque chegou um momento assim, ó, chega, não está funcionando desse jeito. Não adianta, não vai, porque, sabe, eu quase enlouqueci. Assim, e como saber qual jeito funciona, né? Como saber, né? Fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Por exemplo, nossa comunidade aqui, né? A gente gostaria que as 100 e tantas pessoas que estão no grupo viessem, mas não funciona do jeito que a gente gostaria. Então, se a gente parar porque eles não vêm, a gente vai concluir que a gente fracassou, né? E não existe fracasso, existe desistência, né? Então, se nosso intuito aqui é a gente se conhecer e se trabalhar, a gente tem a opção de parar, de desistir. Mas a mim não me interessa essa opção de parar só porque não está perfeito, né? Porque quando eu abrir um outro grupo, o meu outro grupo da diabetes mesmo, né? Ele vai repetir o mesmo padrão de desistência de novo, né? Então, a gente vai crescer aqui, por exemplo, as outras pessoas... É isso que a gente estava falando antes da Irene chegar, né? Quando a gente começa a se tornar terapeuta, a estudar, a gente quer salvar a família inteira, né? E a gente queria que todo mundo viesse, mas eles vêm na hora que a gente está pronta, a gente está mostrando resultados, né? Então, com as comunidades, com nossos grupos, também é assim, as pessoas vêm quando elas nos veem como alguém que já está dando certo, não quando a gente fala que vai dar certo. Não, e é aquela coisa, né, Silvina, as pessoas querem, elas têm pressa, né? Uhum. Elas têm pressa, então, assim, ó, aonde tem pressa, a cura vai demorar mais ainda, né? Vai demorar muito mais ainda. Assim como nós tivemos, eles vão ter que aprender, né? Se eles quiserem se curar. Exatamente. Então, hoje eu tenho uma comunidade sistêmica que eu tenho encontro toda semana, sabe? E quando eu comecei a comunidade, tinha 20 pessoas, né? Então, porque eu também parei um pouco com a parte digital, eu já fiz grupos e já fiz uma série de coisas no digital, assim. E depois eu tive que ir dando uma parada em função das minhas demandas internas, né? Para buscar mais essa volta para casa também, porque isso faz parte do processo, né? Então, a gente não pode encarar como uma frustração. E nessa comunidade sobre isso que eu vou falando lá, né? Por quê? Porque a gente, assim, ó, as pessoas buscam constelação, as pessoas buscam terapia, mas elas acham que tu vai entregar uma chave para elas. É uma mágica, a chave, né? Vai virar na primeira pegada. O que eu acredito é da coisa vivida. É de tu ir dando conta do teu dia a dia. E é de tu vendo teus pequenos resultados no teu dia a dia. Não adianta tu, assim, ó, tu passa o dia todo, deu uma porção de coisa certa, se acontecer uma errada, tu te pega naquilo ali e deixa aquilo ali mover a tua vida. Poxa, e o resto? E o resto? Sabe? Então, é a gente mesmo, né, que vai se colocando num lugar engessado. A gente vai se engessando, né? A nossa professora fala muito da criança birrenta. E eu gosto de trazer muito a criança nossa saudável. Sabe? A gente precisa dela. A gente precisa da nossa criança saudável para que ela possa ir dando para a gente aquela jogo de cintura para a gente ir lidando com as situações
sem levar tudo tão a sério, sem levar tudo a ponto de faca. Né? O jogo de cintura, desculpa, o jogo de cintura é exatamente isso que você falou no início, o relacionamento, né? Quem não tem jogo de cintura não tem relacionamentos saudáveis, né? Não. A rigidez, por que tantas pessoas têm problema de coluna, de quadril, de ossos, né? De juntas? É isso, e isso... A rigidez nos relacionamentos, né? Como eu coloquei ontem no grupo também, Silvina, assim, ó, uma das coisas que mais me chamou a atenção e que tanto adoece as pessoas é o sentimento de autodesvalorização. Uhum. Então, se a gente não se der conta do nosso próprio valor, a nossa profissão não nos deve nada. E a gente coloca um peso nela. Não, agora eu fiz esse curso, vai ter que bombar. Ah, não, agora eu paguei essa mentoria, vai ter que bombar. Que culpa isso tem na vida da gente? A gente coloca um peso. A gente começa a cobrar, sabe? Eu vou cobrar da medicina germânica que eu tenho que avançar com ela. Eu vou cobrar das constelações que eu tenho. Tudo tem alma. Tudo tem uma alma. Né? Então, se não é a gente aprender a se relacionar com a gente mesmo, a gente não consegue se relacionar com nada. E, para isso, a gente tem que aprender o tempo das coisas, né? Então, recomeçar é reconhecer que a gente não é o que nos acontece. E muitas vezes, a gente não olha para a vida da gente. A maioria das pessoas não olha para a vida. Elas olham para a sua condição de vida. E elas tornam a condição de vida o seu mover. Um fardo. Um fardo. E a gente não é aquilo ali. Tem algo muito maior por trás de tudo, né? Que nos conduz. Então, por vezes, é muito difícil a gente pegar uma página em branco de um dia, a nossa janela de um dia, e fazer algo, sabe? Olhar para ela e fazer, decidir fazer daquilo ali algo bom para a vida da gente, né? A gente, às vezes, engata numa coisinha que deu errada lá e já vem engatando no errado o dia todo, sabe? E esse é o convite da parada, né? Porque tem coisas que a gente precisa deixar ir todos os dias, de forma leve, de forma tranquila, para que a gente possa deixar Deus agir na nossa vida. Não está tudo na força do nosso braço. E isso foi uma coisa que eu tive que aprender também. Caminhar sozinho é muito difícil. Achar que a gente vai dar conta, porque a gente, nossa, fez o curso e tal. Não, agora eu vou dar conta, né? Tem alguém querendo entrar aqui. É muito desafiador para nós. E é aí que a gente se perde. É aí que a gente vai esquecendo quem a gente é. Né? Bom dia, Miriam. Eu vou tentar trocar minha câmera de volta, mas tá bonito, Patrícia, continua. Eu não sei como é que as gurias estão... Oi, meninas. Oi, meninas. Queria falar uma coisa com a Irene. Tudo bom, Irene? Oi, bom dia. Esse assunto que a Patrícia está trazendo é muito importante, acho que mexe com todas as feridas que nós temos, né? E é o que nós estamos vivendo realmente. Então, Irene, eu não sei se você já fez alguma palestra com o seu trabalho de psicóloga, né? Eu querendo abusar de você um pouco. Sobre o papel da mulher no casamento, mas eu quero te desafiar, Irene, né? Para a próxima reunião, se tu puder falar um pouco, ou algum outro dia tu puder falar, o papel da mulher no casamento, através do olhar da medicina germânica. Porque nós estamos vivendo no século XXI, mas a germânica é do século I, né? Do século I antes de Cristo, quando tudo iniciou. E a gente está tendo um olhar muito significativo na nossa vida, né? Que é esse olhar primitivo, que a gente está se olhando primitivamente. Mas como lidar com tudo isso que a Patrícia está falando nos dias de hoje, na modernidade? A Silvina acabou de fazer um depoimento sobre o relacionamento dela, Patrícia falando sobre o relacionamento dela,
Eu, com o meu relacionamento, eu também estou tendo que aprender essa fala da Patrícia, que ela falou assim, ajudar o outro, a vida do outro, ela frisou bem, a vida do outro é do outro, né? E eu também estou passando por esse desafio hoje, porque meu marido está com um diagnóstico de uma doença na tireoide, e eu estou tendo que me ficar quieta, porque ele não gosta de falar de holístico, ele não gosta de falar sobre espiritualidade. E e se fosse há uns anos atrás, eu estaria pirando. Eu estou muito ansiosa. Ontem eu tive que ir no médico, estou tomando um remédio ansiolítico, porque eu não estou dando conta disso tudo, né? E aí, como é que fica esse burburinho do primitivo com a modernidade dentro de um casamento, né? Olha quantas coisas aí tem para abordar, que a Patrícia trouxe esse olhar para a gente. Obrigada, Patrícia. Continua aí tua fala, porque mês de fevereiro podemos focar nisso. Então, quem quiser assumir o primeiro, segundo, terceiro encontro. Assim, Eliana, também para contribuir com isso, assim, é claro que a Irene é psicóloga, né? E eu não sei se tem a parte da constelação familiar, mas é libertador. Sim. A gente saber esse nosso lugar é o nosso lugar no mundo, né? Vai nos tirando desses pesos, viu, Eliana? Da gente poder deixar com o outro o destino dele, aquilo que é dele, né? É muito libertador. A sistêmica traz de forma linda o relacionamento. Sim. Sabe? Da gente não ter que dar conta daquilo que o outro está vivendo, daquilo que o outro está carregando, ele tem força para carregar o destino dele, né? Então, isso para nós já traz um alívio. Sim. Né? A gente, olha, o que eu penso assim, ó? Poxa, a gente está vivendo num mundo de informações nunca visto. Sim. Nunca visto. Né? Se a gente quisesse curar, a gente abre, vai lá no YouTube, tem tudo lá. Como é que a gente está tão burro? E a gente ainda fica pedalando tanto, já sabendo das coisas, né? Que tanta dificuldade a gente ainda tem, né? E como é que tu acha que um curso ou uma consulta, isso vai virar chaves? Não tem como. Então, o que eu acredito, gurias? É nesse pouco... Bom, a comunidade que eu tenho, o nome é o pouco que faz muito. Sabe? Porque, assim, ó, eu já esperei o grande demais. E eu não dava importância para o pouco que eu ia fazendo todo dia. Tá? Então, é mudando esse olhar. Então, naquilo que a gente quer do nosso jeito, que a gente considera um erro, por trás daquilo tem algo muito grande dando certo. Bom dia. Tem algo muito grande dando certo. Bem-vindo, Luiz. O Luiz veio nos esnobar aí, cara. Fazer inveja. Não estamos te ouvindo. Então. Tem que abrir o microfone. Você consegue abrir, Patrícia? Eu não consigo abrir, Silvina. É o dele lá. Uhum. É ele. Aí, agora. Agora tá. Bom dia a todos. Eu só queria dizer que hoje eu estou com visita aqui, então eu só quis dar um oi aí para vocês e aí eu vi que está sendo gravado. Eu assisto posteriormente. Tá bom. Eu coloco no grupo depois. Tá, beleza. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigada, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, aquilo que muitas vezes que a gente acha que é um erro, tem algo dando muito certo ali atrás. Só que a gente tem que ir saindo desse lugar de achar que as coisas são do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito. Talvez aquilo que a gente quer que seja do nosso jeito vai ser a maior cagada que vai acontecer. Né? E a gente não sabe esperar o tempo das coisas. Então, que pressa é essa? Que a gente coloca o nosso corpo em alerta desde a hora que abre os olhos até a hora que anoitece. Que a gente vive num estado de alerta sem se dar folga. E não é nem dar folga para o outro, é dar folga para a gente mesmo, né? Então, por mais que a gente tenha planos, né? A gente pode ter planos, a gente pode ter planilha, a gente pode ter metas, a gente pode ter um escambau. Deus tem um propósito para nós.
Deus, ele tem um propósito para nós. E ele não quer ver a gente nessa doideira que a gente acha que vai ser, né? E que bom que ele faz isso pela gente, né? Então, a gente precisa lembrar disso, principalmente quando a gente estiver muito ansiosa e querendo controlar tudo. Porque o medo esconde o nosso controle. Por trás do controle está um medo gigante. De tudo. É um medo. Né? Então, parece que se eu não existir, a vida não acontece. Se eu não fizer, parece que ninguém faz. Isso dentro da sistêmica a gente leva para o lado de uma certa arrogância. E aí a gente entender que a vida roda sem a gente. Tranquilamente. Né? A gente tem que saber receber. Porque senão a gente vai desequilibrar qualquer relacionamento. Se a gente não entra no jogo da vida, se a gente não troca, a gente não entra no jogo da vida. A gente vai querer fazer muitas coisas sozinha e excluindo o outro da nossa vida. Faz sentido para vocês? A gente tem um professor que diz que a gente vai estragando o desconfiômetro do outro. Sabe? Por quê? Porque a gente assume um lugar, nesse lugar eu sou a fazedora, nesse lugar é eu que tomo conta, e a gente não pede ajuda para o outro, porque a gente não tem paciência para esperar o tempo do outro ir fazendo as coisas. Isso serve para o relacionamento, gurias. Então, não fez na hora que eu pedi, deixa que eu faço. É a nossa impaciência que vai tirando o outro de circulação, e depois, quando a gente estiver sobrecarregada, a gente vai dizer assim, ó, é tudo comigo. O outro não faz nada. Mas quem é que estragou aquele desconfiômetro? Foi a pessoa que foi lá fazendo tudo. A postura salvadora, a postura arrogante, deixa o outro... Ele não quer se aproximar da gente, né? Porque a gente realmente está com o radar ligado, assim, eu posso tudo sozinha, né? Uma das maiores coisas, assim, uma grande percepção de quando a gente está fazendo muito pelo outro e que desperta no outro é a agressividade. Sim, porque fica com raiva da gente. Fica. Né? E então, não tem como a gente trocar querendo fazer sozinha, achando que dá conta de tudo. Então, sempre vai ter curvas no meio da estrada, sempre vai ter pedras no meio do nosso caminho. Mas ela já estava prevista. Aquilo ali já estava previsto para nós. Porque ali tem um aprendizado. Irene, faz sentido o que eu estou falando? Às vezes, né? Tu é psicóloga aí, eu estou... Sim, faz sentido. Eu só queria fazer mais um parênteses. Claro. Né? Como você falou, Silvina, sobre a questão da arrogância, né? É até interessante, porque na neurociência a gente aprende que a nossa fisiologia, né, a nossa postura corporal, ela também ensina o nosso cérebro como nós estamos. A gente fica literalmente, como se diz, de nariz empinado, né? Se eu estou de nariz empinado, eu estou olhando para cima. Quem que olha para cima? É a criança, porque ela tem que falar com o adulto, ela tem que olhar para cima, ela tem que olhar para o adulto com a cabeça erguida, né? Então, uma postura infantil, a própria arrogância, né? Então, um parênteses aí. Então, o que eu penso assim, né, guria? Obrigado, Irene. Por quê? Porque tudo que aquilo que é para a gente vai dar um jeito de nos alcançar. Ele vai dar um jeito de nos alcançar. Claro que nesse contexto a gente não vai ficar parado esperando. A gente está se movendo, né? Mas o que acontece? A gente está se movendo aqui, mas a nossa cabeça já está lá. Por quê? Porque a gente já tá dizendo aqui nesse momento aqui, a gente está dizendo que aqui não está satisfatório. Não, eu tenho que estar lá. E o aqui vai escorregando das nossas mãos. Então, esse é o caminho de volta para casa, né? A nossa história, ela não define quem a gente é. Ela serve como um instrumento que a gente tem que ir trazendo a nosso favor. A nosso favor. Eu poderia dizer para a Silvina hoje que talvez
ela ter acordado às 5h30 da manhã para ir lá carregar pedra, fazer calo nas mãos, ela poderia... tem duas maneiras da gente olhar, e tem duas maneiras da gente fazer o movimento também. Eu vou lá e eu faço porque eu estou em lealdade pelo esforço, né? Porque eu recebi essa herança e está pesada, então eu vou ter que me lascar aqui, eu vou ter que abrir bolho nas minhas mãos para... né? Ou eu posso dizer assim, ó, eu vim aqui experimentar como é trabalhar duro, para que essa herança chegue boa no meu coração. Está entendendo? Porque aquilo que a gente vai fazendo na vida vai contando muito sobre o que os nossos ancestrais passaram. A nossa profissão, ela é reparadora. Ela é reparadora. Então, geralmente, a gente está servindo aquilo que faltou no nosso sistema familiar. Aquilo que faltou no nosso sistema familiar. E aí, por isso que a gente precisa ir honrando e respeitando cada degrau que a gente se encontra. Cada degrau, não tem nada de errado acontecendo ali. A hora que a gente compreender isso, e que a gente se colocar no lugar, não, aqui é onde eu estou, aqui agora, eu estou servindo a minha vida. Do jeito que eu dou conta com aquilo que eu tenho, porque a gente não pode ser o que é aquilo que a gente não é. E isso é um dos maiores perigos também, dessa loucura da mídia total aí, da gente se colocar num lugar que não é nosso, como eu já falei lá no início. Da gente buscar uma identidade que não é nossa. Então, sempre que a gente for falar com a nossa verdade, a gente vai se sentir mais aliviado. Né? Vai se sentir mais aliviado, falando daquilo que faz parte da nossa vida. Então, a gente não deve temer o fluxo da vida. Por quê? Porque é através dela que a gente vai ocupar o lugar que a gente precisa, né? Estar. Ela vai nos entregando um movimento, e nós, com a nossa criança saudável, trazendo ela, fazendo o que a gente pode dar conta de fazer, a gente vai se movimentando. Vai dar tudo certo? Não. Mas nem para Jesus deu. A gente está querendo ir além de Deus, gente, na maioria das vezes. A gente quer ir muito além das nossas capacidades. Né? Quando a gente começa a ir fazendo mais umas paradas em silêncio, a gente talvez vá até se assustar com a velocidade, né, do nosso pensamento, com tudo que ele vem trazendo ali. E então a gente não pode se assustar com aquilo que a gente carrega. A gente não pode se assustar com um sintoma que chega. Isso o Hammer mesmo fala, né? Não entre em pânico, não entre, né? E que é difícil. E que tal quando a gente não consegue ir além daquilo ali, a gente poder dizer, eu não estou dando conta. Eu sei tudo que eu sei, mas eu não estou dando conta. A gente começa a reconhecer, né? A gente começa a reconhecer as nossas vulnerabilidades. E a gente não precisa ser forte o tempo todo. Então, a gente vive muito acelerada e a gente perde a conexão com a gente. E essa conexão é a principal. Por quê? Porque eu posso botar muitas máscaras durante o meu dia para conviver com as pessoas. Né? Mas no final do dia, o que sobra para mim comigo mesmo? Onde é que eu me encaixo nisso aí? Sobra migalha? Sobra uma pessoa cansada, solitária? Então, a maior conversa que a gente pode ter é com a gente mesmo. É a gente ir conversando com a gente mesmo. É ir trazendo esse alívio, né, para a gente, do jeito que a gente é. Concordando com o jeito que a gente é. Não tem como modificar do jeito que a gente gostaria, neste momento. É isso aqui que eu tenho. Faz sentido para vocês, guris? Sim. Então, quando a gente procura estar sempre muito ocupada, sem parar,
isso mostra que, na maioria das vezes, a gente não consegue ficar com a gente mesmo. Então, a gente tem que se ocupar muito. E a gente se distrai da nossa própria presença. O relacionamento mais difícil que a gente tem é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. Se eu não puder ser a minha mão amiga nas horas que eu preciso, quem vai ser? Se eu achar que o outro vai me trazer o amor que sabe? E a gente projeta isso nas pessoas. A gente projeta isso numa profissão. A gente, às vezes, projeta isso num cliente. A gente vai projetando na vida. Ninguém sabe o que a gente carrega. Ninguém sabe quais são os nossos vazios. E todos nós temos. Mas quando eu começo a olhar para os meus vazios e dando um bom lugar para eles, eu vou começando a fazer isso com o outro também. E eu vou me liberando de ter que ser algo importante na vida do outro. De querer curar o outro. De querer curar o outro. Então, a gente vai, na maioria das vezes, pulando de distração em distração. Né? E isso é muito desafiador, eu acredito que, ainda mais no dia de hoje, é muito desafiador. Porque tem muita demanda, né? Muita demanda. Então, um convite é para a gente olhar mais para o nosso coração, sabe? E sentir as batidas dele. A gente começa a sentir do que a gente é feito. O meu coração, às vezes, tem dias que ele está... Quando eu me dou conta, assim, ele está, sabe? Acelerado. E aí eu digo, calma, meu querido, calma. Me deixa eu te ajudar, eu sei que tu quer fazer muita coisa, eu sei que eu estou querendo que tu faça muita coisa que tu não dá conta. Tudo que a gente vai podendo conversar com a gente mesmo, né? Com o nosso próprio ser vai melhorando. Então, sempre que a gente faz isso, a gente vai dando lugar para coisas que nos assustavam muitas vezes. Então, o movimento não é de querer se ver livre. O movimento é de olhar e dar um lugar. A gente sabe disso, né? Então, esses movimentos que a gente vai fazendo, eles vão levar para uma escuridão que a gente tem. Mas, com isso, a gente vai chegando mais perto da leveza, que a gente vai aprendendo a lidar. Porque o passo depois da dor é a cura. É a cura. E, às vezes, a cura precisa ser a morte. E a gente também tem que ir olhando para ela com bons olhos. Porque aquela ali é o destino final de nós, né? De todos nós. Então, a gente não é o que a gente pensa ser. Nessa mente cheia de coisas, cheia de informação, contando as mesmas histórias, né? A gente não é aquilo ali. E muitas vezes a ansiedade, ela está em a gente acreditar nesses pensamentos que a mente traz. A mente traz qualquer pensamento, a gente acredita, a gente se identifica. Então, aqui eu faço um outro convite para todas nós. Não acreditar em tudo o que a gente pensa. Que nem diz o outro, dá lado, né? Dá um lado. Um pensamento é um pensamento. Ele não tem um decreto de verdade. Ele não... Bom dia, Edneia. Ele não tem decreto de verdade. Então, os nossos pensamentos, eles fogem do nosso controle, e se a gente acompanha essa velocidade dele, a ansiedade vai crescer cada vez mais. A gente vai se tornando refém deles, dos pensamentos. E uma também das coisas que eu observei, porque eu já trabalhei em centro espírita, já fui médium e tudo, e trabalhando com as constelações também, tem muito uma coisa comportamental, gente. Né? Da gente funcionar daquele mesmo jeito e achar que é daquele jeito que tem que ser, não. Sabe, a gente tem que ir olhando para, né, a nossa forma de se
de tudo na vida, porque com tudo a gente se relaciona. Não adianta eu achar também que tudo que eu estou carregando vem lá de trás. Lá de trás vem muita coisa da nossa ancestralidade. Mas aqui agora, com todas as informações que a gente já tem, eu já posso ir fazendo isso de uma maneira melhor. Então, é uma questão de comportamento também. Irene, faz sentido isso? Com certeza. Né? Então, às vezes as pessoas terceirizam o problema delas. Né? É mais fácil, tem um obsessor, é uma inveja, tá, mas e o que eu vou fazer com isso? Eu vou viver preso nisso aqui? Ou eu vou escolher soltar isso aqui e vou me responsabilizar pelo que está acontecendo? A gente sempre tem escolhas, né? Então, um exercício para nós é a gente não se identificar com os nossos pensamentos. Eles vão passar, né? Eles vão, e é na identificação que a gente sofre. Então, é não brigar com eles. É concordar que eles estão ali, né? E que eles fazem parte. Porque tudo que acontece na nossa vida faz parte de algo que a gente precisa olhar. E assim a gente vai experimentando, né? As coisas fluírem de um jeito melhor. É nessa conversa que a gente vai tendo com a gente mesmo na hora que o bicho pega. Porque eu também já passei por muitas situações que eu tinha muitas ferramentas, eu sabia muitas coisas, quando o bicho pegava para o meu lado, eu não sabia o que fazer. Aquilo embaralhava tudo na minha cabeça, assim, ó. Fervia tudo assim, ó. E o medo chegava e o pânico chegava e tu não dava conta de fazer nada com aquilo. Hoje, é nessas conversas que eu vou tendo comigo mesma que eu vou me encontrando. E se a gente for bem verdadeira com a gente mesma, a gente vai perceber que a gente, na maioria das vezes, a gente nem respirar direito a gente respira. Isso foi uma coisa também que eu me dei conta. E desde o ventre da minha mãe. Parece que eu tinha que ficar quieta lá, para não incomodar minha mãe. E ao longo da vida eu vim fazendo esse movimento, sabe? Da respiração curta. Então, a gente tem que aprender a se liberando, porque com ela a gente vai deixando muitas coisas boas entrar e as que não precisam mais ficar embora, né? Então, a gente não dá conta de fazer, muitas vezes, 3 ciclos de respirações do dia. São coisas simples, a gente não para. A gente não deixa a vida vir vivendo. A gente quer viver a vida. E a vida quer viver em nós. Então, aqui eu faço mais um convite para todas nós. É a gente se conectar com quem a gente é. E que sim, né? Tem coisas que a gente vai encontrar que vão ser difíceis às vezes. Mas é nosso. E só a gente vai poder lidar com aquilo ali. Então, porque esse é o nosso melhor, é a nossa melhor mão amiga. Porque no caminho a gente vai contar somente com a gente mesmo. A gente vai buscar ajuda? Vai. Tem pessoas que vão contribuir no nosso caminho? Tem. Mas quem é que vai ter que fazer o movimento? É a gente. Então a gente precisa ser a nossa melhor mão amiga. A gente precisa poder bater no nosso ombro e dizer assim, vamos lá, querida, é nós com nós mesmos. E isso não é se tornar egoísta. Mas não, é eu concordar com aquilo que eu estou passando, que eu estou sentindo, e eu saber que tem um jeito melhor de viver, sim. Tem um jeito melhor da gente lidar com todas as coisas que acontecem com a gente. E que não tem nada de errado acontecendo. Porque aquilo que a gente aceitar, aquilo que a gente concordar, nem ao aceitar, mas é eu concordar, a gente vai curar. A gente abre espaço para a cura chegar. Se a gente parar para analisar, a gente não dá permissão para a gente mesmo.
para muitas coisas. A gente aprendeu a ir para um lugar longe do feminino. E uma das coisas que a gente se coloca no feminino é descansando. O descanso é do feminino. E a paciência é do feminino também. Né? Então, se a gente para e pensa e olha para o nosso sistema familiar, para as mulheres do nosso sistema familiar, né? Como é que elas fizeram lá? Quanta coisa não pôde ser vista, quanta coisa não pôde ser falada, quanta coisa não pôde ser vivida. E por que nós vamos ficar aqui agora amargando ainda? Por que nós vamos ficar aqui agora ainda vivendo difícil? Né? Por que eu ainda tenho que ficar sofrendo? O que eu estou contando para eles? Que a vida ainda não está boa. Então, a gente precisa, né? Cada geração tem por dever fazer algo melhor com aquilo que recebeu. Então, a gente está tendo essa oportunidade aqui. Por isso, gurias, assim, ó, que o meu convite mesmo, assim, ó, de verdade, é trazer criança saudável. Exatamente, Silvina. Estão todas cansadas. E aí tu olha para o cansaço delas e o que vem para ti, olhando para o cansaço delas. E o quanto, Silvina, até hoje na tua vida, te permite descansar. Olha aí, ó, eu não paro para descansar, tem que parar. É por elas se alegram. É por elas. Aquilo que a gente faz diferente, a gente não faz só pela gente. A gente faz por todo o nosso sistema familiar e a gente faz por aqueles que vão vir ainda. A gente tem que ir se permitindo. E a nossa criança saudável fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa rir mais. A gente precisa fazer mais coisas que a gente gosta. Né? Cada um de nós aqui tem algo que gosta de fazer. Né? A vida está no viver, na diversão, na alegria, de peso, enfado, dor e sofrimento. Está cheio. Eu sentia culpa quando não estava trabalhando, nem estudar de dia. É isso. Me sinto presa. É como se parar é perigoso. Não é. Eu te garanto, Edné, que não é. Não é. Quando tu sentar para descansar e tu pensar assim, ó, eu estou sentando para descansar. E aqui eu não faço só por mim. Eu faço com alegria por todas as mulheres e homens que não puderam descansar dentro do meu sistema familiar. Como que fica o teu corpo? Não melhora? Não melhora, Edneia? Porque a gente quer repetir. Mesmo que eu sente chorando. Mesmo que eu faça. Não é só por mim. As contas já foram pagas para nós. Para nós estar aqui hoje. Toda a parte mais difícil, gente, já foi paga. Não faz sentido o que a gente está fazendo com a gente. Não faz sentido. Por isso, a nossa criança saudável tem que estar. A gente tem que sair com ela. A gente tem que convidar ela para vir fazer parte do nosso dia a dia. A gente tem que... eu vou lá tirar um tempo, vou lá tomar um sorvete. Dê esse sorvete para sua criança. Vá se juntar com as amigas. Né? Aquilo que faz sentido para você. E que a sua criança... Escute ela, o que ela gostaria de fazer. É ela que vai trazer
a riqueza da vida para nós. Mas ela precisa estar saudável. Não é a criança birrenta, como a Ali fala. Não leva a vida tão a sério, porque ela é muito rápida, ela é muito breve, e nós não podemos ficar aqui se massacrando, se judiando. Tem que ter vida na vida. Precisa ter vida na vida, porque senão a gente está todos nós com um modo de sobrevivência ligado. Só sobrevivendo. É só o fazer. É só o fazer. É só o fazer. E o ser. Tinha uma professora minha que ela dizia assim, uma vez eu comprei um sofá, a coisa mais linda do mundo. Ela disse, eu comprei com o maior esforço aquele sofá, um sofá lindo, lindo. Ela disse que passou uns 1 ou 2 anos, ela tinha percebido que ela nunca tinha sentado no sofá. Qual é o sentido disso? A gente tem que parar de querer patrocinar o bem-estar para os outros, mas e para a gente qualquer coisa serve. Porque os nossos filhos, eles não vão olhar para aquilo que a gente diz, eles vão olhar para aquilo que a gente faz. Assim como nós olhamos para os nossos pais. Naquilo que eles fizeram. Não preciso dizer muitas palavras, a gente vai olhando e observando. E a gente foi aprendendo. Né? Então, por isso que hoje, o que eu penso? A gente está muito mais para ir para tirando os pesos ou ir do que buscando mais pesos. E como é que eu faço isso? É ir dando um lugar. É ir dando um lugar para cada coisa na minha vida. E saber que eu não vou dar conta de tudo isso aqui que está aqui. Eu não vou dar conta. Não vou dar conta da vida do meu marido, eu não vou dar conta da vida dos meus filhos, eu não vou dar conta de muitas coisas. Mas quando a gente sai daqui, o que a gente vai ter que prestar contas é sobre o que a gente fez com a gente mesmo. Tu pode fazer o maior bem para a humanidade, mas se tu não fizer por ti, não faz sentido. Não faz sentido. Porque daí a gente já está dando aquilo que a gente não tem. Então, gurias, já é 10 horas e eu queria, né? É isso que eu acredito para a minha vida, é isso que fez sentido para mim. Porque se eu quisesse me manter mais saudável, foi com isso, é isso aqui que eu venho trazendo para o meu dia a dia. Porque eu também não vivi. A maior parte da minha vida eu também não vivi. Eu fui buscando ser no fazer. E não estava lá. Não estava lá. Aquilo que a gente busca não está no lugar que a gente está procurando. Né? Então, é um caminho de passo a passo mesmo, e da gente ir se observando no nosso dia a dia, com carinho e deixando que a vida possa ser vivida, né? Com tudo que é para ser. Porque ela é boa. É nós que não estamos acertando o pé. Mas nós vamos caminhando. Tá bom, minhas queridas colegas? Espero. Estava tão gostoso te escutar. Mas você trouxe bastante questionamentos para a gente se olhar, né? Olhar para as pessoas que a gente se relaciona, né? Olhando também, essa semana eu atendi bastante pessoas, até 2 pessoas por dia, assim, no gratuito, falando de 15, 20 minutos, né? Todas as pessoas que vêm pedir ajuda estão na postura, assim, de você tem que me tirar desse buraco, né? Então, é isso que você trouxe, assim, a gente busca fora o que a gente tem, né? A gente quer o que o outro faça pela gente, né? Então, para trazer essa consciência de que eu consigo fazer por mim, de ser, eu mereço ser uma pessoa, eu mereço me fazer cuidar da minha criança, né? De dar esse sorvete quando ela está com vontade, né? Então, a pessoa
tem salário bom, a pessoa tem dinheiro, mas vai R$ 1.000 no plano de saúde, vai R$ 1.000 no aluguel, vai aí, se for pagar R$ 300, R$ 500 numa sessão de terapia para sair, para começar a sair desse buraco que ela quer sair, não tem dinheiro, né? Não tem. Então, o que acontece, né, Silvina, é que a pessoa que vai buscar ajuda, ela vai olhando para o terapeuta, enxergando a mãe. Sim, então, mas é por isso que se a gente mãe. A primeira coisa, mentalmente, é eu não sou tua mãe. Sim, por isso que eu percebo quanto que eu sempre estive na postura de mãe das pessoas de Salvadora, e se as pessoas que vêm a mim ainda, porque os diabéticos procuram uma mãe em qualquer lugar, né? Desesperadamente, é a dor da mãe que causa diabetes. E, então, quanto mais eu sair da postura de salvadora, mais eu vou conseguir de verdade ajudar as pessoas, né? E enquanto eu continuo fazendo coisas com lealdade familiar, eu vou estar fazendo o mesmo que minha família fez, procurar mãe, né? Então, eu procuro a aprovação das pessoas atendendo de forma gratuita, né? Se eu atendesse de forma gratuita, eu teria muito cliente, né? E eu não abro mão, eu não baixo nem, eu não faço nem promoção, não, você não pode pagar tanto, então você vai pagar metade, né? Vai parcelar em 20 vezes, né? Porque eu vou continuar no mesmo padrão, né? Então, eu preciso... deixa eu só fazer uma experiência aqui com vocês. Diga. Quem é que já participou de constelação familiar? Ontem ainda. Tá. Irene, eu vou pedir para te colocar no campo sendo a diabetes. Tá? Tu é a diabetes. Alguém está com o áudio ligado. Acho que é a Irene. Eu acho que está passando um carro ali na... É aqui. É aqui. Pode fechar o teu áudio. E nós vamos olhar para a Irene. Vamos olhar para a diabetes na Irene. Percebam a sensação no corpo de vocês. E agora, vindo do coração da gente, a gente olha para ela e diz assim: eu vou viver minha vida com mais doçura. Eu vou olhar para o lado doce da vida. Eu vou olhar para o lado leve da vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Como você sentiu isso, Irene? Deixa ela falar. Não estou ouvindo. A sensação inicial foi de todo o corpo voltado, querendo ir para o chão. Né? Como se fosse aquele movimento de direção à morte. Eu não existi, não quero saber de nada. Né? A sensação, assim, no corpo, me puxava para baixo. Também para baixo. Né? Não querer olhar para frente. Realmente, a vontade era só ir para o chão. Só. E à medida que você foi falando em relação à criança, que era olhar para a vida, era exatamente isso que eu sentia a maioria vezes. Mas
naturalmente olhando mais para frente, que é a vida, né? Olhando mais para frente, para a vida. Mais leveza. O Humberto Helling escreveu, né, no título do livro, que eu acho maravilhoso, só o título já vale muito ali, que é No Centro Sentimos Leveza. É o nosso lugar, né? É o nosso lugar. Então, foi me sentir assim, ou seja, não é anular a minha criança, mas é acolher essa criança, né? Acolher essa criança e trazer tudo que ela tem de bom, como você comentou, né? A criança que está, a criatividade, É isso. a doçura, o gosto pela vida, né? É isso. É isso que a gente precisa resgatar. Né? É isso que a gente precisa... É viver a vida. É ser nossos maiores amigos. Né? Acalmar esse coração. A nossa mente tem pressa, mas a nossa alma pede calma. Gente, eu sinto muito alívio com essas coisas. E eu espero, sim, de coração, que eu possa ter, que esse alívio que eu sinto possa chegar até vocês. E não pense que isso eu não tenho... Nossa Senhora! Todos os dias eu vou sendo desafiada. Todos os dias. Mas é desta forma que eu vou, sabe? Lidando com as situações. Né? Então, espero que tenha contribuído com vocês. Gratidão. E sempre que precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Tem a minha comunidade também, que é essa comunidade, eu vou falar aqui, porque tem, né? O encontro é todas as quartas-feiras, às 7h da noite, pelo Google Meet. E é R$ 63 por mês, né? Assinatura, é uma assinatura. E tem um reiki, eu envio um reiki por semana, todas as quartas-feiras eu envio reiki para o grupo, e cartas sistêmicas no final de semana, né? Para dar um... E ainda dou um atendimento, quando a pessoa entra, eu dou um atendimento comigo, para olhar para alguma situação. Então, é essa forma que eu tenho, né, contribuído, fora os outros atendimentos, né? Porque eu acho que a gente que tem vai buscando esse conhecimento, a gente tem que achar um jeito de contribuir também, né? Então, eu vou dizer que muitas pessoas acham barato demais, mas a gente vai se movimentando conforme, né? Um atendimento é uma coisa, lá é outra. Mas é muitos ganhos que tem lá dentro, por causa dos movimentos sistêmicos, né? E dessa troca. Né? Então, muito obrigado por tudo, gurias. E depois a gente vai conversando para ver, né? Quem é que vai fazendo, quem é que não vai. Eu topo fazer mais vezes também, Silvina. Fala alguma coisa aí, Silvina. Quer encerrar a gravação? É. Foi perfeito tudo que você trouxe. Eu só senti muito de ter chegado atrasada. Ela gravou, aí ela disse que vai disponibilizar. Eu gravei. Eu vou ficar muito agradecida, porque eu cheguei no final, mas já ganhei muito.